Você já teve que escolher entre ser fiel e se encaixar no mundo? Já sentiu pressão para abrir mão de seus princípios? Hoje vamos estudar a história de um jovem que enfrentou tudo isso e venceu. Meu nome é Gladson Souza e começa agora o Bíblia em Foco. Olá, que bom que você está aqui na nossa série Revelações de Daniel e hoje estamos iniciando o primeiro tema. São 12 temas, com um de cada capítulo do livro de Daniel. Esse livro que trabalha a parte histórica e a parte profética de Daniel. É claro que nos primeiros estudos nós vamos nos deter na parte histórica para estudarmos e nos aperfeiçoarmos Daniel. Então é uma viagem que vai durar 12 episódios. Então contamos com você. Eu já espero que você esteja com a sua Bíblia na mão aí. Se não tiver, já pega a sua Bíblia, vai pegando a sua palavra aí. Pega também o seu guia de estudo, porque hoje você não vai apenas assistir, você vai participar de um estudo abençoado que sem dúvida vai ser uma bênção para você, para sua casa. Então junta todo mundo aí, chama todo mundo para a sala nesse instante, junta todo mundo no sofá, para que juntos nós possamos estudar esse texto maravilhoso. Mas antes, não dá para estudar a palavra de Deus que está aqui na nossa mão sem antes procurarmos falar com esse Deus que escreveu essa palavra. Então, aonde você estiver nesse instante, feche seus olhos, com o celular na mão ou sentado no sofá, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Soberano Deus, maravilhoso Pai, nós estamos iniciando nesse instante a nossa série de estudos sobre o livro de Daniel e queremos te pedir que o Senhor, diante da tua bondade e da manifestação do teu cuidado, esteja conosco, nos auxiliando a compreender o texto bíblico, a entender aquilo que nós vamos estudar. Nos auxilie nesse instante, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Já está com a sua Bíblia na mão? Então vai abrindo a sua Bíblia comigo no livro de Daniel. Vai abrindo a sua Bíblia comigo aí no livro de Daniel. Já vai pegando a sua Bíblia aí rapidamente, para que juntos nós possamos estudar esse texto, que sem dúvida é um texto abençoado, que vai nos auxiliar a compreender muito da palavra de Deus. Então estou pegando aqui a minha Bíblia, estou abrindo aqui no texto de Daniel e nós vamos focar no capítulo 1 de Daniel. Você já está com a sua Bíblia também aberta aí, e não importa a versão que você está utilizando nesse instante, o importante é você ter a Bíblia, alguns no celular, o importante é que você esteja com ela aberta para que a gente possa compreender. Deixa eu te dar um panorama geral do livro de Daniel e especificamente do capítulo 1. Como eu falei anteriormente, ele é dividido na parte histórica e o capítulo 1 vai tratar da parte histórica. Imagine um jovem saindo de casa, sendo levado acorrentado para outro país. Tudo que ele conhecia ficou para trás, a sua família ficou para trás, a sua cultura ficou para trás, a sua língua, e agora ele é inserido para aprender novos costumes, para aprender novas práticas, e agora ele entrou dentro de um palácio, e dentro desse palácio ele simplesmente está se encontrando com o maior monarca do mundo, a maior potência, o maior reino, e esse reino tem a intenção clara, simples, de colocar em sua mente a cultura daquele local. Tudo ali dizia uma coisa: esqueça o que você ouviu, esqueça o que você aprendeu e agora aprenda o que nós temos a te ensinar. Se você está com seu guia, acompanhe com a gente, ok? Nós vamos entrar agora nas perguntas, mas se você está conosco pelo YouTube e não tem o guia em sua mão, responda aí nos comentários, por gentileza. Vamos começar? Vamos começar juntos? Já responda aí, respondeu aí no seu comentário, coloca aí no comentário do YouTube pra gente. Vamos começar para que a gente possa iniciar o nosso estudo de hoje. Então, o capítulo que nós iremos estudar é o capítulo 1 de Daniel. E a primeira pergunta já diz assim: qual decisão Daniel tomou em relação à alimentação? Em relação à alimentação. O capítulo 1, verso 8, vai trazer para a gente a resposta. Já vai abrindo aí a sua Bíblia. E a resposta diz o seguinte, Daniel 1, verso 8. Respondeu Daniel: firmemente
não contaminasse com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Dentro daquele processo de culturação, eles teriam inserido Daniel a se alimentar, a ter hábitos alimentares similar ao povo de Babilônia. Mas Daniel, diante dessa tentativa do seu rei de inserir ele na cultura através da alimentação, ele toma uma decisão de permanecer firme mesmo diante das adversidades. Então responde aí, ele decidiu não se contaminar. Já vai escrevendo aí no seu estudo, ele decidiu não se contaminar. Essa não era apenas uma questão de comida. Nós estamos vendo aqui uma grande batalha entre o Deus de Daniel e o Deus de Babilônia, local a qual ele estava inserido naquele instante. Era uma questão clara de fidelidade de Daniel para com seu Deus, uma questão clara de fidelidade de Daniel para com seus princípios. Eu quero lembrar você que grande vitória começa com pequenas decisões. Pequenas decisões levam a vitórias gigantescas. Por isso, Daniel, logo no início dos primeiros contatos, decidiu se posicionar. Então já respondemos a primeira pergunta, agora vamos caminhar para a segunda questão. A segunda questão é: quem concedeu favor a Daniel? Diante dessa adversidade, diante dessa tentativa de ofertar alimentação distinta da que a Daniel seguia, quem que estava com Daniel? Quem que estava cuidando de Daniel? Quem que estava auxiliando Daniel? Daniel, capítulo 1, verso 9, responde para a gente. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Quem que estava com Daniel? Diante das adversidades, quem é que deu firmeza para Daniel? E o texto é muito claro. O texto diz que Deus concedeu favor a Daniel. Era Deus que estava auxiliando Daniel naquela luta, naquela batalha entre o Deus de Daniel e o Deus Babilônia. É fato que quando você decide ser fiel, Deus trabalha, Deus age nos bastidores e no coração de pessoas para te abençoar. Quem honra a Deus é honrado também por Deus. Quem decide permanecer do lado de Deus, quem decide permanecer do lado das suas crenças, dos seus princípios instituídos por Deus, ele é honrado por esse Deus. Então respondeu aí? Vamos então para a terceira questão, a nossa terceira questão do nosso estudo. Daniel pede ao chefe do eunuco um teste. Você percebe, né? E a questão básica era: Daniel come desse alimento e se iguala a todos os outros ali jovens, sábios, que estavam passando por aquele processo de ser inserido na cultura babilônica, ou Daniel se permanece firme? Então Daniel faz uma jogatilha com o seu chefe e faz um pedido para ele, para que ele se abstesse de alimentar-se daquelas comidas oferecidas na mesa do rei babilônico por um período de 10 dias. E ele pede esse teste para que seja observado como eles estariam posterior a esses 10 dias. Então vamos ver o que aconteceu depois desses 10 dias de prova, né, que Daniel ofertou para o seu chefe imediato naquele instante. Essa resposta está em Daniel capítulo 1, verso 15. Diz assim: no fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. O que o texto diz? Eles estavam melhores. A aparência deles era melhor do que aqueles que comeram na mesa do rei. A alimentação deles, similar à alimentação que Deus do céu, o Yahvé, tinha proposto para eles, tinha dado mais energia, tinha dado a eles mais clareza para trabalhar do que os outros jovens que tinham comido da alimentação do rei babilônico. É fato que obediência sempre traz resultados.
Obediência traz resultados claros. E Daniel permaneceu ser obediente e era visível após 10 dias como Daniel e seus amigos estavam melhores do que os outros que tinham comido outro tipo de alimentação ou a alimentação que estava ali proposta pela mesa do rei babilônico. Vamos então para a quarta pergunta. O que Deus deu aos 4 jovens? O que foi concedido então para aqueles jovens que decidiram permanecerem fiéis? Essa resposta está em Daniel 1, verso 17. Diz assim: ora, a esses 4 jovens Deus deu conhecimento e a inteligência em todas as culturas e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. O que esses jovens tinham? Além de uma boa aparência, depois de comerem de forma adequada, de acordo com os princípios propostos por Deus, eles tinham também o conhecimento e inteligência e ainda tinham sabedoria. Saudáveis e ainda eram jovens que, além de ser saudáveis, tinham uma capacidade cognitiva superior aos outros jovens. Mas o texto também destaca que a Daniel Deus deu um entendimento espiritual, não apenas cognitivo, mas deu algo mais, deu um entendimento de visões e sonhos. Quando você é fiel, Deus te capacita além do natural. Deus te dá algo ainda maior do que os outros tinham. Respondeu aí? Respondeu no seu estudo? Vamos então para a quinta pergunta. Como eles foram comparados aos outros sábios, aos outros jovens, às outras pessoas que estavam ali? Capítulo 1, verso 20. Diz assim, que na minha versão, capítulo 1, verso 20 diz: em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. 10 vezes melhores. 10 vezes mais aqueles jovens que se manteve em uma alimentação adequada, aqueles jovens que manteram-se fiéis a Deus, 10 vezes mais a capacidade cognitiva deles era superior às outras pessoas que estavam em sua volta. Não era apenas talento, não era apenas capacidade, era a bênção de Deus sendo direcionado para quem permaneceu fiel. Fidelidade te coloca onde o esforço sozinho não é capaz de colocar. Por isso é pertinente que na sua vida você decida ser fiel. É pertinente que na sua vida você tenha firmeza, assim como Daniel, nos princípios que Deus estabeleceu para cada um de nós. Estamos chegando no final do nosso estudo, estamos chegando na última pergunta, já está aquele gostinho de quero mais, não é verdade? Mas vamos caminhar então para a nossa última pergunta. Até quando Daniel permaneceu no reino? Será que a fidelidade de Daniel levou ele a ser um líder passageiro? Vamos ler no texto bíblico. Daniel 1, verso 21. Leia comigo. Daniel 1, verso 21. Sei que você está com sua Bíblia na mão aí, aberta. Acompanhe comigo. Em Daniel 1, verso 21, diz assim: Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Passou-se reinos, passou a grande Babilônia, mas Daniel permaneceu muitos anos. Responde aí. Até quando Daniel permaneceu no reino? Muitos anos. Muitos anos. Foram atravessados reinos, crises, mudanças, até o seu reino mudou de nome e Daniel permaneceu. Ele continuou. Quem permanece fiel, permanece de pé, mesmo depois que muitas coisas acontecem. Quem permanece fiel, permanece de pé, mesmo depois que reinos e monarcas são depostos. Daniel não venceu porque era forte. Ele venceu porque decidiu. Talvez você esteja vivendo na sua Babilônia, assim como Daniel, diante de batalhas, lutas,
Você talvez nesse instante esteja vivendo muitos momentos de dúvidas e de inquietações, pressões sobre a sua vida, escolhas que você tem que tomar, tentações que têm afrontado você constantemente. E hoje Deus está chamando você para decidir. Você pode não controlar o ambiente que está à sua volta, mas você pode controlar uma coisa: a sua decisão. A sua decisão ao lado de Deus. Talvez tudo esteja tumultuado em sua volta, mas a sua decisão, ela precisa ser firme. Eu quero que você olhe para os meus olhos nesse instante. Olha aqui, chega mais perto. Chega aqui próximo de mim. Olhe dentro dos meus olhos nesse instante. Hoje Deus, Ele está falando diretamente com você. É você mesmo que está aí. Deus quer falar diretamente com sua vida nesse instante. Qual decisão você vai tomar? Ser fiel a Deus ou se adaptar diante da circunstância? Ser fiel a Deus ou permitir-se manejar, permitir-se ser maleável diante das batalhas que estão diante de ti? Eu te faço um apelo muito claro nesse instante para que você permaneça fiel e, assim como Daniel, firmemente decida ao lado do Senhor. Posso ouvir um amém daí? Posso ouvir um amém? Você que está conosco no YouTube, posso ouvir nesse instante eu permanecerei fiel? Ok? Escreva aí nos comentários para a gente, eu permanecerei fiel. Sem dúvida, Deus está fazendo um chamado a você, através dessa série, a permanecer fiel como Daniel. E que você decida firmemente. Amém, né? Louvado seja Deus que você tomou essa decisão de permanecer fiel ao nosso Deus. Eu quero orar por você. Do jeito que você está, você pode fechar os seus olhos. Eu quero então orar pela sua vida. Soberano Deus, maravilhoso Pai, eu estou aqui com o meu amigo. Nesse instante o Senhor falou de forma poderosa ao seu coração. E eu sei que de repente, ó Deus, as pressões estão vindo em sua vida, as tentações, as lutas, as batalhas, as escolhas que precisam ser tomadas. Mas eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor permaneça segurando a sua mão, para que Ele, mesmo diante de todas as batalhas que são iminentes em sua vida, Ele e ela que está me ouvindo nesse instante, decida ser fiel. Decida ser fiel. E que o Senhor, ó Deus, através dessa decisão que Ele tomou, dê forças e segure a sua mão, para que ele não caia em nenhum momento diante das batalhas e que a sua mão poderosa o fortaleça diante das mesmas. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você para estar conosco neste domingo, aonde nós iremos estudar de forma mais clara, mais direta esse tema de Daniel, capítulo 1. Então você é o nosso convidado para estar conosco na sua igreja mais próxima neste domingo, para que assim nós possamos estudar junto a palavra. Esperamos você, porque a Bíblia aqui é o foco.